Glória a Deus. Você está bem? Aleluia. Você está animado? Aleluia. Eu quero começar te perguntando a você que está aqui, quem é que valoriza ser e quer ser ainda mais abençoado por Deus, favorecido por Deus, feliz em um sentido profundo e duradouro, e alguém que desfruta da aprovação e do favor divinos. Tem alguém aqui que quer isso? Aleluia! Então nós vamos falar sobre isso essa noite, sobre como alcançarmos esse lugar de abençoado, favorecido, feliz em um sentido profundo e duradouro, e alguém que desfruta da aprovação e do favor divinos. Aleluia! Lá em João, no capítulo 13, versículo 17, na NVT, vai dizer: corra quem está aí hoje, que hoje a gente vai ter um bocado de texto para ler. João 13, 17, na NVT, vai dizer: agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Quais são essas coisas? A gente vai voltar para a gente ver quais são essas coisas. Mas a palavra felizes aí é a expressão, dependendo da versão bíblica, bem-aventurado. Então, o que é que ele está dizendo? Pode manter o texto. O que é que ele está dizendo? Que agora que vocês sabem dessas coisas, ou seja, isso que a gente vai aprender, fará de vocês felizes se vocês as praticarem. E a palavra feliz, no original grego, ela quer dizer isso aqui que a gente leu: abençoado por Deus, favorecido por Deus, feliz em um sentido profundo e duradouro, ou seja, não é uma felicidade passageira, circunstancial, tudo está bem, eu estou feliz. Não, é uma felicidade profunda, ou seja, que está no âmago do seu ser e duradoura, e alguém que desfruta da aprovação e do favor de Deus. Você quer desfrutar da aprovação de Deus? Você quer desfrutar do favor de Deus? Então vamos lá. A gente começou pelo final do texto bíblico, que diz: agora que vocês sabem essas coisas, agora vamos voltar para o começo. João 13, 12. Saber de quais coisas? Na NVT vai dizer: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente. Lavar os pés de quem? Dos seus discípulos. Você conhece, né, um texto bíblico muito conhecido, de quando Jesus foi e lavou os pés, que era uma cerimônia que Jesus estava fazendo de forma simbólica para demonstrar o que é serviço, o que é se humilhar em amor ao outro. O servo que lavava os pés era o servo mais sem importância, entre aspas, daquela sociedade. Aquele servo menor era o que lavava os pés. Jesus, que era o próprio Deus, em figura humana, e era o líder, era o mestre, o mentor de todo aquele povo, ele chegou e disse: deixa eu mostrar algo a vocês. Aí foi lá e lavou os pés. Quando ele terminou, é esse texto que a gente está. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente. A capa, ela simboliza também a autoridade. Quem era aquela pessoa diante da sociedade. E alguém que era um mestre, ele tinha uma capa. Quem via, sabia que ele era um mestre porque ele carregava uma capa específica. Nós vemos também profeta no Antigo Testamento carregava uma capa. A gente vê que Elias carregava uma capa, Eliseu carregava uma capa. Então essa capa ela tem isso. Então Jesus abriu mão, é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu abro mão do meu título nesse momento para fazer o que eu preciso fazer. Foi lá e lavou os pés. Depois de lavar os pés, ele vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? E lavou os pés dos discípulos, aí vira para os discípulos, veste a capa e diz: olha, vocês entendem o que eu fiz, que eu acabei de fazer, vocês entenderam? Versículo 13: vocês me chamam mestre e senhor, e têm toda a razão, porque eu sou. Humildade não é você negar quem você é. É você não achar, não passar por cima dos outros por causa de quem você é. Ele diz: vocês me chamam mestre e senhor. Mas eu não sou não, essas coisas não. A gente pensaria que isso seria humildade, né? Jesus disse: não, e eu sou. Vocês me chamam mestre e senhor, e eu sou. Vocês têm toda a razão, porque eu sou. Versículo 14. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. E aí eu vou pedir a um diácono. Não é um exemplo, não. É só para aumentar a temperatura desse ar. Coloca
No 20, por favor. Eu lhes dei exemplo a ser seguido. Façam o que eu fiz. O quê? Lavar os pés dos outros? Não. Não considerar importante a sua posição e abrir mão dela para servir ao outro. Versículo 16. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Aí agora a gente entende o versículo que a gente leu no começo. Agora que vocês sabem essas coisas, o quê? O que é humildade, o que é serviço, o que é amor ao próximo, o que é abrir mão da sua posição para fazer o que é importante para o outro. Agora que vocês sabem disso, vocês serão mais que felizes. Vocês serão abençoados por Deus, favorecidos por Deus, felizes em um sentido profundo e duradouro e alguém que desfruta da aprovação e do favor divinos. Amém. Eu acho que esse amém deveria ser mais alto. A gente não quer essas coisas, mas às vezes o que a gente não quer é o caminho para chegar nessas coisas. Jesus disse, olha, abra... eu estou pedindo esse amém porque talvez essa pregação de hoje não seja uma pregação de muito amém. Mas você me ajuda quando você dá amém. Você ajuda um pregador pentecostal, no meio pentecostal, a gente é acostumado com barulho. Então quando dá muito silêncio, a gente fica meio... Então ajuda o pregador. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, na versão ARA, a gente viu aqui Jesus ensinando o que é ser bem-aventurado. Como conseguir a bem-aventurança. A gente vê ele ensinando, fazendo, dando exemplo, dizendo, olha, é isso aqui que vocês devem fazer uns pelos outros. Não o lavar os pés, mas o ser humilde, o considerar o outro importante, abrir mão da sua posição. E aqui em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, vai dizer, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, eu não devo fazer por partidarismo, não, porque isso aqui é do meu grupo, isso aqui é porque eu gosto, isso aqui é porque vai exaltar o meu nome. Isso aqui que eu estou fazendo, as pessoas vão olhar para mim e vão me reconhecer como sendo alguém importante. Ele está dizendo, olha, não façam nada por causa disso. Eu li essa semana o livro do pastor Júnior. Inclusive tem aí, pega ele para mim, por favor, alguém. O ministro de honra e o pastor Carlos Júnior faz parte da supervisão também. É um dos pastores que eu posso, um dos poucos que eu andei muito perto mesmo, pastor Júnior, vi mesmo a caminhada dele. E esse livro trata muito de honra ao ministério, ao chamado, aquilo que Deus nos confia e vai abençoar a tua vida. E no livro ele traz um exemplo de uma juíza que inclusive é diaconisa até hoje lá na Zona Norte. O marido dela já pregou aqui. E ela, juíza criminal, trabalha em Olinda. Obrigado. O livro é esse aqui, recomendo, tem no Verbo Shop. Inclusive, vamos trabalhar com os líderes esse livro. Então, se adiante. Você que é líder, compre o seu. Você que não é, compre, porque a quantidade que a gente trouxe é bem limitada. E ele fala dessa juíza, alguém de muita autoridade, e ela foi servir na Zona Norte, e o pastor disse, olha, vai para a diaconia. Ela foi para a diaconia, o líder da diaconia disse, olha, vai limpar as portas e o banheiro, por favor. Que a diaconia tem esse papel, lavar, limpar a igreja, organizar as portas, limpar as portas, deixar o templo organizado para que aconteça o culto. Cada um tem um papel aqui na igreja. E a diaconia tem esse papel, lavar os banheiros, limpar. Agora imagina, uma juíza de direito, criminal, alguém com muita autoridade, chega na igreja, diz, eu sou juíza, o que é que tem para fazer? Lavar o banheiro. Aí ela foi lavar o banheiro. Depois ela foi limpar a porta. Enquanto ela estava limpando a porta, aí começou a vir na mente dela, rapaz, e se alguém do fórum chegar aqui e me ver limpando a porta? O que é que vai pensar de mim? Aí ela disse que ao mesmo tempo ela começou a combater aquele pensamento. Dizer, ei, no reino não tem isso não. E ela disse, olha, esse aqui é um desafio pessoal agora. Pode ter porta igual, mas não vai ter porta no Recife mais limpa do que essa. Que eu vou limpar com toda a minha dedicação. E ela está, não sei se ela ainda está na diaconia, fiquei na dúvida agora, mas ela está servindo nos bastidores na Zona Norte até hoje. Mulher de Deus, que entendeu
que no reino não existe essa hierarquia, não existe essa patente espiritual. Quando eu estava na Zona Norte, eu era soldado da Polícia Militar e tinha um tenente-coronel que servia no departamento que eu liderava, que era o departamento de segurança da igreja. E um tenente-coronel é o penúltimo posto na carreira militar, e soldado é o primeiro. Só que o soldado era o líder e o tenente-coronel era o liderado. Quando ele ia trocar a escala, ele ligava para mim: Guilherme, eu posso trocar, eu vou viajar com a família, eu pedi para fulano tirar meu serviço e depois eu tiro dele, pode ser. Eu dizia: pode, meu irmão. Aí eu nem chamava de coronel, ele liberou para chamar pelo nome, porque seria estranho o soldado dizer: pode, coronel. Eu acho que ia ser pior ainda. Eu chamava ele pelo nome e estava tudo certo. Mas ele entendia que no reino não era a patente, era o chamado que era maior. Ei, aqui eu sou coronel lá fora, aqui eu sou servo. Aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, não faça nada por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Mas hoje a gente vê cada um que queira se projetar mais do que o outro. Cada um que queira ganhar dos outros em toda a história que conta. Você já sentou para conversar com alguém que toda a história que tu conta, a pessoa tem uma melhor? Não, porque eu fiz isso, eu viajei para tal lugar. E eu que fui para lá, tá. Eu fiz aquilo, e eu que fiz assim. Rapaz, no meu trabalho tenho muita responsabilidade. E eu que no meu tenho que... Aí depois diz: rapaz, aconteceu um problema comigo, eu bati o carro, e eu que bati e capotei. A pessoa quer ganhar até no que é ruim. Até no que é ruim ela ganha. Ela não aceita perder em nada. Ela tem que ganhar na história. Ei, que tal a gente, quando está ouvindo uma história, a gente não pensar na história que a gente vai contar em seguida e a gente se interessar pela história do outro? Que tal a gente ouvir de forma ativa, se interessando pelo outro, considerando o outro o mais importante nessa conversa? Que tal a gente conversar sem estar pegando o celular enquanto a gente está conversando com a pessoa? Porque eu estou me importando de fato com o outro e demonstrando ativamente, intencionalmente, que eu me importo com o outro. Aí ele diz: ei, não faça nada por vanglória, mas seja humilde, considere o outro superior. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão o que é do outro. O que é importante para o outro? O que é que eu posso favorecer o outro? Que tal eu sair do centro e eu colocar o outro no centro? Porque foi isso que Jesus fez. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento. A palavra sentimento aqui no original, ela não se trata de algo que eu sinta, mas de uma disposição mental, de um padrão de pensamento. Eles tenham em vocês o mesmo padrão de sentimento que houve também em Cristo, o mesmo padrão de pensamento, a mesma forma de pensar que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele sendo Deus, ele não considerou importante o ser Deus. Próximo. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo está dando essa explicação e ele diz: olha, mas vocês têm que ter em vocês o mesmo padrão mental que Cristo teve. Qual foi o padrão mental que Cristo teve? Ele não considerou importante o ser Deus, mas ele veio em figura humana, se esvaziou, abriu mão das suas patentes, da sua posição de governar o universo. Ele abriu mão e veio como homem. Imagina o nível de obediência, de abnegação de Jesus. Nenhum de nós que serve na igreja tem um nível de abnegação parecido com o de Jesus. Aí ele diz: tem o mesmo padrão mental que ele teve. Que sendo Deus, não julgou importante o ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou. Assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era a morte mais humilhante que existia. Quando alguém da família, tinha alguém da sua família que tinha morrido uma morte de cruz, eles evitavam comentar, porque era uma vergonha para toda a família. Eram os piores criminosos que morriam na cruz. Eles carregavam a cruz sem roupa. Eles eram crucificados sem roupa. Quando a gente assiste a Paixão de Cristo, a gente vê uma roupa, é só para não mostrar as partes íntimas em respeito. Mas era sem roupa. Era o mais humilhante possível. Imagina Deus, o Criador do universo, Criador do céu e da terra, Criador de mim e de você,
criador de tudo, que pode resolver tudo do jeito que ele quiser, como ele quiser. Mas ele estabeleceu uma regra que o pecado não tem como ter comunhão entre Deus e o homem se tiver pecado no meio. Então ele disse, eu vou pagar o preço pelo pecado para resgatar o homem e para resgatar minha comunhão com o homem. Então, para isso, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Para isso, ele assumiu a forma de servo. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, tenham em vocês a mesma disposição mental que ele teve. Que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Aí vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a gente ter o mesmo padrão mental dele. Na primeira passagem bíblica que a gente leu, a gente vê qual foi o padrão de Jesus em relação aos seus discípulos. O menor servo era aquele que ia lá lavar os pés. Era um tempo em que não tinham sapatos, eram percatas, sandálias, não tinha chão como nós temos hoje, asfaltado, era tudo de terra, não tinha carro, as pessoas caminhavam muito, muitos quilômetros. Há alguns que fizeram os estudos sobre os deslocamentos de Jesus descritos na Bíblia no período de 3 anos. Então, chegaram à conclusão de que provavelmente Jesus caminhava cerca de 30 quilômetros por dia durante seu ministério. Nos 3 anos de ministério, ele caminhava em torno de 30 quilômetros por dia. Então, pessoas que caminhavam muito, imagina como ficavam os pezinhos. Aquela lama com suor, com areia, e ficava aquela... Aí Jesus veio, tirou a capa, dizendo, olha, agora não importa a capa que eu tenho, agora importa o serviço que eu tenho para fazer. Ei, quando a gente vai lavar os pés de alguém, eu não tenho como lavar o pé de alguém em pé. Eu vou me prostrar para lavar os pés de alguém. Então, Deus, Criador dos céus e da terra, ficando de joelho diante do homem para lavar os pés dele. Vê o nível de honra, de amor que ele tem pelas nossas vidas. Vê o nível de humildade que Jesus tem. Aí, porque eu tenho uma posição lá fora, eu não quero ser visto servindo na igreja. E ele diz, tenham em vocês a mesma disposição mental que Jesus também teve. Lá em Marcos 10, 45, na versão ARA, vai dizer, pois o próprio Filho do Homem, se referindo a Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu tenho que ter o padrão mental dele, viu? Isso não é o pastor que está dizendo, não. Isso é a Bíblia. A gente leu juntos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aí fica a reflexão para a gente. Igreja é um lugar de treinamento. Igreja é um lugar de preparação para cumprirmos o chamado de Deus para as nossas vidas, para cumprirmos a vontade dele para as nossas vidas, para nos tornarmos mais parecidos com ele através da pregação da palavra, através do serviço que nós fazemos aqui. Porque a gente poderia contratar alguém para lavar os banheiros, mas por que não sermos nós a fazermos isso? Por quê? Porque a importância não é o que é gerado no lugar durante o serviço. O que é importante é o que é gerado em nós enquanto servimos. Porque o mais importante não é o banheiro limpo. O mais importante é o meu coração enquanto eu limpo o banheiro. O mais importante não é a igreja limpa, isso é importante. Mas o mais importante é quem eu me torno enquanto eu limpo a igreja. O mais importante é quem eu me torno enquanto eu estou servindo aos outros. Porque, não existe serviço a Deus que não envolva servir as pessoas. Serviço a Deus passa por servir as pessoas. A Bíblia diz, aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama a seu irmão a quem vê, é mentiroso. Porque como alguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama a seu irmão a quem vê? Então, fazendo um paralelo, eu posso dizer que aquele que diz que serve ao Senhor a quem não vê, mas não serve ao seu irmão a quem vê, é mentiroso. Porque como pode servir a Deus a quem não vê, se não serve ao seu irmão a quem vê? Aí eu digo, eu sou servo do Senhor. Aí a gente precisa fazer uma coisa na igreja. E a gente tem muitos obreiros aqui, a gente tem muita gente disposta, abnegada, que ama ao Senhor, que ama o serviço. Mas às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada.
Às vezes a gente precisa dar uma mexida. E às vezes a gente precisa de um serviço, precisa fazer alguma coisa. E geralmente são as mesmas pessoas que estão fazendo. Por quê? Porque outras, quando se coloca no grupo, deixa eu ver se alguém vai. Se ninguém for, eu vou. Ei, por que eu não ser o primeiro aí? Por que eu não ser o primeiro a dar o nome? Ah, não, eu peguei 5 escalas esse mês. Mas será que se fosse pago cada escala, eu não estaria reclamando porque eu peguei pouca escala? Poxa, eu só peguei 5 escalas. Porque no meu trabalho é assim. Tem as escalas, né, irmã? Tem as escalas extras, só que a escala extra ela é remunerada. A pessoa dá o nome, ela tira o ordinário e tira o extra. Ai, poxa, esse mês eu só peguei 8 extras. Fulaninho pegou 10. Oxi, reclamando porque pegou pouca. E a gente reclama porque pegou muita. Não acontece aqui não. Talvez alguém que esteja na internet esteja sendo edificado por essa palavra. Aí a gente, não, mas eu sirvo ao Senhor, eu não sirvo a homens não. Mateus 10, 40 vai dizer: quem vos recebe, troca a palavra receber por honrar. É a mesma palavra. Quem vos honra, a mim, me honra. E quem me honra, honra aquele que me enviou. Ele está dizendo, ei, quem recebe vocês, quem honra vocês, me honra. E quem me honra, honra aquele que me enviou. Versículo 41. Quem recebe ou quem honra um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe galardão é uma palavra bíblica que se refere a presentes da parte de Deus, eternos. Vai receber um presente da parte de Deus, é algo que é eterno. Ele vai dizer, você vai receber um presente eterno equivalente ao do profeta, se eu honrar o profeta. Se eu honrar o justo, o profeta no Antigo Testamento era a voz de Deus. Então o profeta, sacerdote e rei era quem tinha o Espírito sobre. Então Jesus está fazendo uma linguagem. Olha, quem recebe alguém que está por cima espiritualmente, um líder espiritual. Quem honra a esse líder está honrando a mim. E quem me honra está honrando ao meu Pai que me enviou. Quem honra um justo, no caráter de justo, então, alguém que está acima. Quando eu estou honrando a Deus. Quem honra um justo? Quem é um justo? Aquele que está ao lado. Sabe aquele que está no mesmo nível que você? Sabe aquele teu irmão, aquele obreiro que serve junto com você, que nem tem papel de supervisão, de liderança sobre a tua vida, nem você sobre a vida dele, um justo. Quem honra esse, também receberá um galardão de justo. Versículo 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, profeta justo, pequenino, quem está abaixo, quem é liderado de alguma forma, quem eu exerço supervisão, quem eu exerço de alguma forma uma liderança sobre essa pessoa. A um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Então eu tenho recompensa por honrar. Aí tem esse livro que fala muito bem disso. A recompensa da honra. E ele explica a honra nos 3 níveis e vai edificar profundamente a tua vida. Inclusive tem uma série no YouTube também que você pode colocar no canal da Souza Produções, A Recompensa da Honra. É uma série de 10 ministrações baseadas nesse livro, feitas pelo autor do livro. Cada ministração tem em torno de 30 minutos e vai ser poderoso para a tua vida. Então existe a honra a quem está acima, a honra a quem está junto, a honra a quem está abaixo. E existe recompensa nos 3 níveis. Existe recompensa quando eu honro quem está acima, quando eu honro quem está ao lado e quando eu honro quem está abaixo. E no serviço, quando eu estou servindo na igreja, eu estou honrando quem está acima, eu estou honrando quem está do lado, eu estou honrando quem está abaixo. E quando eu honro essas pessoas, eu estou honrando a Jesus e eu estou honrando a Deus Pai que enviou Jesus. Então eu penso que quando eu estou fazendo algo pelo pastor Eric, por ser ele pastor, eu penso que eu estou fazendo algo para ele ou por ele. Mas quando eu estou fazendo isso, eu estou preparando para mim uma recompensa eterna, sobrenatural, porque eu estou honrando ele como alguém que Deus colocou na minha vida. Quando eu honro um irmão que não é líder, mas que é o meu irmão,
eu estou preparando para mim uma recompensa eterna e sobrenatural, porque eu estou honrando alguém enviado por Deus, mesmo que não exerça liderança sobre a minha vida. Quando eu estou honrando alguém que Deus me colocou para cuidar da pessoa de alguma forma, em alguma maneira, eu estou preparando para mim recompensas eternas e sobrenaturais, porque eu estou recebendo alguém com honra que foi enviado por Deus. Ou seja, temos que honrar uns aos outros, independentemente do nível que a pessoa esteja. E ei, o diabo, ele não é criador de nada, criador é Deus. Deus cria as coisas, o diabo perverte e coloca um outro nome. Deus criou a honra, o diabo perverteu e gerou a bajulação. Aí a gente vê a bajulação, vê o bajulador, aí diz, não, eu não vou fazer nada não para não me chamarem de babão. Aí eu deixo de cumprir um princípio bíblico, porque eu tenho medo de me chamarem de babão. Só que a honra é um princípio bíblico. Qual é a diferença da honra e da bajulação? As duas podem ter a mesma atitude, mas têm uma intenção de coração diferente. Quando eu honro, eu estou dizendo, olha, eu faço porque Deus mandou fazer, porque eu honro a vida dele, porque eu honro quem ele é. Quando eu estou bajulando, eu faço porque ele pode me beneficiar em algo. Eu faço porque ele pode me favorecer em algo. Então, se eu levo um café para o meu chefe, eu posso estar levando um café porque eu honro a vida dele. Ele é meu líder ali. Ele me deu um emprego, ou ele me lidera no meu emprego. Eu comprei um presente para ele no aniversário. É babação? Não sei. Se o meu coração tiver em honrar ele, pela vida dele, é honra. Mas se tiver em ele lembrar de mim na promoção, né? Ele lembrar de mim naquela vaga de gerente, aí eu estou bajulando. Então eu não posso deixar que a deturpação da honra tire de mim a honra que é bíblica. Eu preciso andar em honra. Eu sempre procurei honrar aquilo que Deus coloca na minha mão da melhor forma possível. Eu sempre procurei honrar os meus líderes espirituais. E hoje que eu sou pastor, eu não deixei de honrá-los, porque eles continuam exercendo liderança sobre a minha vida. E eu sei que muito do que eu vivo hoje como pastor, eu vivo porque eu recebi da vida deles. A gente foi para o evento jovem, Somos Um, no Centro de Convenções. Cheguei lá cedo, porque alguns jovens, muitos jovens aqui iam servir. A gente chegou lá cedo, antes do horário. Quando eu cheguei, pastor Tarcísio foi meu supervisor. Encontrei ele lá, corri para ele e disse, pastor, o que é que eu posso fazer para ajudar? Disse, não, mano, tá tudo certo, precisa não, tá tranquilo. Tá bom, voltei. Daqui a pouco meu pai estava lá, colocando a segurança, meu pai tem uma empresa de segurança. Fui lá ajudar ele, pai, o que é que eu posso fazer para ajudar? Disse, não, vamos fazer isso aqui. Aí eu comecei a ajudar. Daqui a pouco o pastor Humberto chegou. Ele disse, ó, o pastor Humberto chegou. Eu corri. Saí correndo, e estava chovendo. Eu saí correndo do lado de fora para ir no carro do pastor Humberto. Disse, pastor, me dê seu carro que eu estaciono. Porque o estacionamento era num galpão do outro lado. Aí eu peguei o carro dele, levei no estacionamento, paguei o estacionamento, entreguei a ele a chave e o bilhete para ele sair. Babão, alguém pode dizer. Mas eu sei o meu coração em honra pela vida dele. E eu não posso deixar de honrar ele por causa do que alguém vai pensar. Daqui a pouco eu saí, quando eu saí, estava falando com alguém na frente, para um carro, disse, irmão, eu não lembro se chamou pelo nome, enfim. Aí eu virei, quando eu virei, pastor Tiago Borba, que é pastor da igreja sede do Verbo da Vida em Campina Grande. Ele disse, onde é que eu estaciono? Aí eu disse, aqui, me dê a chave. Ele disse, não, pensa não, eu disse, me dê a chave. Peguei a chave do carro dele, dei a volta, guardei no galpão, paguei o estacionamento, fui para ele, entreguei a chave e o ticket. Eu sei palavras que eu já recebi da vida desses homens, o quanto edificaram a minha vida. E eu sei o quanto é bom para mim honrar a vida deles. Às vezes a gente pensa, ele precisa de honra. Não, quem precisa de honra sou eu, de honrar. Eu que preciso honrar, porque quando eu honro, eu estou dizendo, ei, eu recebo você no caráter de profeta, e eu vou receber o galardão de profeta. Eu vou receber da unção que opera na vida dele, porque eu honrei a vida dele. Aí tem o outro lado, aquela pessoa que só honra quem está acima. Só honra quem pode lhe favorecer. Aí é bajulação. Porque se eu honro quem está acima, eu tenho que honrar quem está do lado do mesmo jeito. Eu tenho que honrar quem está abaixo do mesmo jeito. Por mais que o meu serviço vá ser diferente, dependendo do nível que a pessoa esteja, o que eu vou fazer vai ser diferente. Mas quando eu sento para fazer um aconselhamento com alguém que está passando por um problema, que está precisando de ajuda, eu estou honrando a vida dele. Quando eu paro minha agenda para atender alguém, eu estou honrando a vida dele.
Quando eu pago um lanche para alguém, a pessoa nem precisa, mas não é por necessidade, é por honra. Eu quero honrar a vida dele. E eu quero pagar o lanche para a pessoa. Eu estou honrando. Quando eu chego aqui e varro a igreja, eu estou honrando esse ambiente, todo mundo que vai chegar. Quando eu limpo o banheiro lá, eu estou honrando este ambiente. Para que seja um ambiente de excelência, para que seja um ambiente de honra, para que você chegue e se sinta bem no lugar, tenha um bom aroma nesse lugar. O banheiro esteja cheiroso, esteja organizado. O departamento infantil, eu estou lá, deixando de cultuar porque eu estou lá cuidando das crianças. Crianças que nem são minhas, eu estou cuidando. Ei, eu estou honrando ao Senhor. E deixa eu dizer a você, o Senhor contempla a tua honra, Ele contempla o teu serviço, Ele contempla o teu amor. O que eu não consigo entender é alguém que já está uma caminhada com o Senhor na igreja e não quer servir. Isso eu não consigo entender. Porque Ele disse, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Como eu posso estar num ambiente como esse, está sendo ensinado nessa palavra e eu não quero servir? Por que eu não quero servir? Porque é desconfortável para mim, porque é cansativo para mim, porque eu não gosto. Percebe o muito eu, o muito mim? Ei, eu não faço as coisas por causa de mim, eu faço as coisas por causa dele, por causa do outro, porque eu amo o outro, porque eu amo a sua obra, porque eu quero que a palavra seja pregada, porque eu quero que o ambiente esteja preparado, porque eu quero que pessoas sejam alcançadas. Alguém certa vez foi visitar, se não me engano, o presidente dos Estados Unidos foi visitar a base da NASA. E chegou lá, tinha uma senhora servindo cafezinho. Uma senhora que servia cafezinho. Perguntou para ela, o que é que você faz? Ela disse, eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. Servindo café é servindo café. A missão da NASA é levar o homem à Lua. Se eu estou servindo café aqui, eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. Se eu estou varrendo esse lugar aqui, eu estou ajudando a levar pessoas para o céu. Eu estou ajudando a salvar o perdido que está lá fora. Eu estou ajudando a libertar pessoas que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão na criminalidade, que vão vir para esse lugar, encontrar um lugar de amor, de honra, de excelência e vão se entregar ao Senhor por causa do teu serviço que está varrendo aqui dentro. Que está cuidando da criança lá fora. Na Zona Norte eu servi durante vários anos e durante alguns anos eu liderei um departamento. E eu me lembro, ou eu ou meu pai, que éramos os mais envolvidos no serviço, na segurança, a gente sempre ficava para fechar a igreja. A igreja ficava um pessoal para fechar, mas eu ficava até sair o último pastor. Por quê? Para que não acontecesse nada, uma situação de um assalto, alguma coisa, pelo preparo que a gente tem, na profissão que a gente escolheu como missão, a gente poderia dar um suporte melhor para eles. E a gente evitou alguns assaltos que eu vi. Imagina alguns que podem ter chegado e ter desistido sem eu ter percebido. Mas que eu vi, pelo menos 3 assaltos a gente evitou. Mas, por que isso com o pastor? Rapaz, eu quero que ele se preocupe o mínimo possível com as coisas da igreja e possa se dedicar à palavra, porque isso vai ser bom para mim. Isso vai ser bom para a igreja. Quanto menos preocupação ele tiver, melhor vai ser para a igreja. E eu sou beneficiado por isso. Aí, pandemia. Fecha a igreja, cultos online. E eu morava a 2 quilômetros da igreja, aproximadamente. Cultos online, aí eu estava assistindo o culto em casa. Estava acabando o culto, faltava 10 minutos, eu pegava a moto e ia para frente da igreja. Por quê? Quando o pastor saísse, eu ia estar lá e ia poder dar o suporte. Sem dizer a ninguém, sem colocar no grupo, colocava e ia para lá. Pegava a moto e ia para lá. Passam uns dias, o pastor liga de seguir, cara, tá tendo muita fiscalização. E eu sei que tu não tá dentro da igreja, mas tem uma quantidade limite de gente dentro da igreja. A gente tá no limite. E esse pessoal gosta de complicar. Pode ser que cheguem, vejam tu na frente da igreja e queiram multar a gente porque tem gente a mais. Aí disse, cara, não vem não. Obrigado, mas não vem não. Está bom, pastor. Termina o culto. Tinha um Bom Preço na frente da igreja, obviamente fechado. Aí eu tava no portão do Bom Preço. Aí o pastor, eu disse, eu estou no Bom Preço, eu não estou na igreja, não. Sabe por quê? Eu sabia que aquilo não ia gerar problema para a igreja. E eu queria, é meu, eu quero servir. Eu quero fazer. Aí o que eu não entendo, como alguém pode não querer? Aí quando eu olho no meu trabalho, eu sendo favorecido, eu trabalhando nos melhores lugares, eu tendo acessos que outras pessoas não têm. Aí alguém olha e diz, porque é peixe. Porque conhece fulano, porque conhece cicrano. Não é porque eu conheço
ou porque eu deixo de conhecer, não. É porque existe um galardão no serviço. E a promoção chega para quem tem um coração voltado para servir ao Senhor, meu irmão. Aí eu quero ser abençoado, favorecido, feliz em um sentido profundo e duradouro. Alguém que desfruta da aprovação e do favor divinos. Só que a chave está aqui. Servir com alegria. Servir com disposição. Ter a mesma disposição mental que houve também em Cristo. Aí a Bíblia fala, olha, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? O dinheiro. O Deus do dinheiro. O Deus da riqueza. O dinheiro em si, ele é uma ferramenta. Mas se ele começa a mandar em mim, eu estou servindo a ele. Se ele começa a ser quem domina as minhas atitudes, eu estou servindo a ele. Aí a gente tem eventos que são pagos na igreja. Por que a gente tem eventos pagos? Porque existem custos no evento. Qualquer culto que você venha, os cultos regulares, a gente tem 4 cultos na semana, são todos abertos. Uma vez no ano, 2 vezes no ano, a gente faz um evento fechado, que tem uma inscrição para custear o evento. Aí tem algumas pessoas que não estão aqui porque estão preparando as coisas da Conferência de Mulheres, que começa amanhã e vai ser poderoso. Então tem um pagamento para controlar as coisas. Mas esse pagamento não é para dar lucro para ninguém, não. Geralmente a igreja até gasta mais do que o valor da inscrição. Mas quando sobra alguma coisa, o valor é revertido para a igreja, que é para todos nós. A gente investiu um bom dinheiro em som agora. O som já chegou, boa parte do som, tem algumas caixas ali atrás. Deu cerca de 50 mil reais em som, que vai melhorar muito a qualidade do nosso culto, a qualidade do som, a qualidade da transmissão na internet, alcançando outras pessoas, a qualidade dos vídeos que a gente faz. Por quê? Para alcançar outras pessoas para o Senhor, para melhorar a excelência desse lugar. E quem vai pagar isso? A gente. Então o dinheiro na igreja é para o reino. É para o reino. Aí, seminário de verão, na Zona Norte. Eu liderando a segurança lá. Todos os dias, todos os cultos. Geralmente são 4 dias de culto. Culto manhã e noite em alguns desses dias. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Culto de manhã, terminou, os pastores almoçavam na igreja. Eu ficava lá esperando o último pastor sair. Às vezes, 3 horas da tarde, o pastor saía. Ia para casa tomar banho para voltar. Para 5h30, 6 horas, estar na igreja de novo. Até de madrugada, que saíam recebendo alguém de fora. Saíam 1 hora da manhã da igreja. Eu ficava lá até o final. Aí a inscrição, eu paguei a inscrição. Pagou para servir, foi, paguei para servir. E eu sei quanta coisa eu já recebi nesses lugares e nesses eventos. Uma das grandes perseguições que eu passei na minha profissão foi numa palavra, no seminário de verão, na pregação de Jânio César, no primeiro dia do seminário de verão, eu recebi uma palavra da parte de Deus forte no meu coração. E que foi a resposta para aquela perseguição que eu estava passando. E que Deus reverteu completamente aquela perseguição numa bênção. Mas porque eu estava no lugar certo, na hora certa, servindo ao Deus certo enquanto servia aos outros. Mas se eu digo, não, se eu estou pagando, eu quero ser servido. Percebe que mudou o coração? Percebe que está errado? Por quê? Porque agora é o dinheiro que manda. Se eu estou pagando, então eu mando, eu quero ser servido. Aí Jesus diz, maior é o que serve. Eu disse que essa pregação ia ser mais quietinha mesmo. Geralmente a gente é mais animado. Quem está nos visitando pela primeira vez, geralmente a gente é mais animado. Sabe, meu irmão, eu tenho que ter um coração para servir. Não tem como não ter. Não tem como eu estar recebendo essa palavra, estar servindo a esse Deus e não ter esse coração para servir. Primeiro milagre de Jesus, qual foi? Água em vinho. Quem usufruiu do milagre? Todo mundo que estava na festa de casamento, não é? Mas quem usufruiu de um milagre de um nível que ninguém usufruiu? Quem encheu as talhas de água. Está lá, os lugares de água. Enche de água. Aí o cara vai, pega, coloca água. Daqui a pouco Jesus pega o vinho, se leva lá para o mestre-sala. Fui eu que coloquei água aqui. Como é que tem vinho? Os outros nem sabiam, só tomaram o vinho. Mas quem estava servindo usufruiu como ninguém mais. Sabe, no serviço, Deus me prepara e Deus fala comigo. Deus age em meu favor. Deus é um bom pagador. Ei, você não vai ganhar de Deus no dar. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu entrego, mais eu preparo colheitas extraordinárias e sobrenaturais para a minha vida.
Não, mas aqui eu não recebo nada. Então, meu irmão, você está no lugar errado. Como é que eu não recebo nada? Jesus já morreu por mim. Isso já era suficiente. Se ele não me desse nada mais, já está pago o resto da vida como escravo. Como é que eu não recebo nada? Ei, meu irmão, ó, tu chegou atrasado, cara, na escala hoje. Presta um pouquinho mais de atenção. Tem cuidado com isso. Oxi, pronto. Eu sirvo de graça, ainda vem me cobrar horário. Ah, então quer dizer que se eu pagasse, eu podia cobrar. Então quem é o Senhor? É o dinheiro? Então quer dizer que o meu patrão pode me cobrar porque ele me paga. Mas o meu líder não pode cobrar porque ele não me paga. Então, ou seja, a minha submissão é ao dinheiro. Aleluia! Reunião. Tem reunião na igreja. Reunião de líderes liderados, reunião de departamento. Mais uma escala, mais uma reunião, tem que ir. Aí vem de cara feia. Meu irmão, é o mesmo. Já pensou, Jesus já tem que morrer por esse povo mesmo? Eu vou lá morrer, né? Já pensou? E eu acho que não foi assim que ele fez, não, né? Esse povo miserável. Com amor, meu irmão. Eu tenho que vir para a igreja com alegria, sorriso, de um canto ao outro. Até porque a alegria é fruto do Espírito. Então eu venho, olha, como se eu estivesse ganhando 50 mil reais por cada vinda para a igreja. Sorriso de um canto ao outro. Feliz. Teve uma vez eu estava no cinema com a Adriana. Faltou uma pessoa na escala, eu era o líder. O pastor ligou, disse, Guilherme, cara, não chegou ninguém ainda. Tô indo para aí, pastor. Amor, terminar o filme, pega um Uber, vai para casa. E fui para a igreja. Estou dizendo que é isso que você tem que fazer? Não. Mas nessa situação eu entendi que era o que eu precisava fazer. Vai ter momento que você vai deixar de vir para a igreja para sair com sua família? Vai. E é saudável e faça isso mesmo. Passeie, viaje com sua família. Mas ei, é todo dia que tu está viajando? É toda semana que tu está viajando? Aí não, eu não vou para a escala não, porque eu vou ficar com a minha família em casa. Aí tá com a família em casa, tá todo mundo no celular. Senta na mesa, tá todo mundo no celular. É tempo de qualidade que eu estou querendo com a minha família? É não. Eu só não estou querendo servir. Eu não estou brabo não, eu estou em amor. Eu estou tranquilinho, o coração está em paz. Aí eu reclamo que eu não estou sendo promovido, que as coisas não estão chegando para mim. Como é que eu estou servindo ao Senhor? Teve alguém que disse que estava cheio de problema no trabalho, sendo perseguida. Só que a pessoa dá um bocado de problema aqui na igreja também, servindo. Aí eu disse, pergunta se a pessoa serve no trabalho do mesmo jeito que ela serve na igreja. Por quê? Se ela disser que sim, então eu entendo a perseguição, porque ela serve mal lá. Se ela disser que não, aí eu entendo a perseguição também. Porque se ela está servindo mal na igreja, está servindo bem lá, então ela vai ter o galardão dela lá também. Não sei nem se era para eu ter dito isso, mas... Sabe, meu irmão, eu tenho que olhar a raiz do problema. Onde é a raiz? Como é que está meu coração? A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu tenho que guardar o meu coração para servir na igreja. Porque na igreja nem tudo vai ser perfeito. Eu não vou encontrar pessoas perfeitas. E se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela. Porque você vai estragar. Igreja é um lugar de pessoas imperfeitas buscando crescer em Deus. Aí eu cobro perfeição do pastor. Mas tu é perfeito, benção. Eu cobro que o pastor esteja sempre disponível. Sabe, eu hoje consegui, fazia tempo que eu não conseguia ir para a piscina. Eu fui para a piscina hoje. Mas, meu irmão, se eu posto uma foto da piscina, que obviamente eu não posto uma foto minha, quando eu posto um stories da piscina, eu já fico condenado. Porque eu digo, alguém vê e diz, aí, ó, tempo para me aconselhar, o pastor não tem. Mas tempo para ir para a piscina, ele tem. Eu vou para os lugares a passeio, eu nem posto nada, não.
Porque eu sei que vem esses comentários. O tempo é para isso do pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é Jesus, pensa. Eu não estou afim de morrer, não. Jesus já morreu, já. Se precisar morrer, a gente morre. Mas eu não estou afim, não. Eu não vou morrer para estar resolvendo o problema dos outros, porque eu morro e o problema fica. E a Adriana e Luquinha é que vão pagar o preço. Vão nada. Eu vou descansar também. Eu vou sair com a Adriana também para tomar um sorvete. Mas às vezes, não, porque eu estive doente e ninguém veio me visitar. Ô, bênção, quando tu não estava doente, tu visitou quantos? Aleluia. Grupo de música pode vir. Vai parecer que está acabando. Meu irmão, eu posso fazer muito pelo Senhor se eu não me importar com quem receba o crédito. Não, eu estou fazendo, mas não estou sendo reconhecido. Jesus tem que ser glorificado. Jesus está sendo glorificado. Amém. Bênção. Eu não estou na igreja buscando reconhecimento, não. Eu trouxe algumas citações aqui. A igreja precisa de mais pessoas dispostas a lavar os pés e menos pessoas apenas apontando que eles estão sujos ou reclamando do cheiro. Às vezes tem muita gente apontando os pés sujos e reclamando do cheiro, mas tem pouca gente disposta a se ajoelhar e lavar os pés. Porque se eu estou enxergando um problema na igreja, pode ser que Deus esteja me mostrando para que eu possa ser uma solução. Tem muita gente cheia de ideias aqui na igreja, e eu também sou cheio de ideias. Mas tem muita coisa que a gente quer fazer e a gente não tem braço para fazer ainda. Pastor, tem que ter isso aqui na igreja. Tá, vem me ajudar. Não, pastor, não posso não. A gente vai criar um departamento de boas-vindas aqui na igreja. Né? Tá chegando. Só que aí eu já fico calculando a quantidade de pessoas necessárias. A gente fica trabalhando em relação à quantidade de gente que tem para servir na igreja. Aí eu estou tendo uma dificuldade, eu preciso sair de um departamento. Aí no dia de fazer a escala, eu disse, ou então sai a escala, não vou, estou saindo do departamento. Meu irmão, se eu quero sair do departamento, se eu preciso realmente, porque eu não aviso com bastante antecedência para que a equipe possa se programar para aquilo ali. Não, eu vou sair porque a escala está apertada. Ou seja, está pesado, tem 5 pessoas segurando, está pesado. Está pesado demais, eu vou soltar. Vai ficar mais pesado para quem está. Então, quanto mais gente pegando junto, mais leve vai ficar. Creio que muitos cristãos vivem frios porque não fazem nada por seu Senhor. Se começassem a servi-lo ativamente, sua vida espiritual ganharia um novo vigor. Você está frio espiritualmente? Comece a servir com vigor. Mas não é servir reclamando, é servir com amor. Eu vou servir ao Senhor hoje. Eu vou para a escala, vou cuidar dos meninos. Vou limpar a igreja, vou limpar banheiro. Meu irmão, tu não sabe o que isso gera dentro de você. A W. Tozer disse, como é terrível a ideia de que os cristãos podem servir a Deus apenas quando lhes convém. Não, se for confortável para mim, eu vou. No dia que eu não tiver nada para fazer, eu vou. Sabe, eu entregar ao Senhor a última parte. Sobrou, agora eu entrego ao Senhor. Já pensou tu ir para um aniversário? Só diz, o primeiro pedaço vai para fulano. Aí depois do primeiro pedaço vai distribuindo. Aí tu vai pegar e diz, não, senta ali um pouquinho, porque deixa eu servir o pessoal. Se sobrar, eu dou para você. Tu ia comer. Eu ia dizer, não precisa não, pessoal. Precisa não, tá tranquilo. Mas a gente quer entregar assim a Deus o serviço. A gente às vezes quer entregar assim a Deus o tempo. Eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer. Se sobrar um tempinho, eu vou para a igreja servir. 1 hora antes do culto, tem que chegar a escala.
Aí a pessoa chega na hora do culto. Não porque teve um imprevisto, porque não avisou. Não, é porque o imprevisto não se tem como saber não, né? Claro que tem. Se é para eu estar 1 hora na igreja, eu levo 20 minutos para chegar. Se 1h20 antes eu não sair de casa ainda, eu já sei que eu vou atrasar. E eu, como pastor, eu cobro isso. Por que eu cobro isso? Porque você vai dar conta do teu serviço. E eu vou dar conta de como eu administrei a igreja. Eu não posso administrar a igreja de qualquer jeito, não. Porque isso aqui é uma obra do Senhor, não é minha, não. Se você estivesse fazendo algo para mim, como um favor, aí beleza. Favor eu não tenho como exigir nada, mas não é para mim. Eu só lidero esse serviço aqui que é para o Senhor. Então a minha responsabilidade é maior ainda. Mas às vezes a gente olha para quem está acima e diz, na posição dele é bom demais. Troca um pouquinho para ver. A quantidade de responsabilidades que tem. A quantidade de problema que tem para resolver. Estou dizendo que é pesado não, porque não é na minha força, não é pesado não, viu? Sou daquele pastor que, o ministério nada, é bênção demais, maravilhoso. Melhor lugar do mundo eu tô, não troco por nada. Isso aqui. Mas ei, o nível de responsabilidade é grande. A gente vai crescendo na caminhada com Deus. E a gente vai se enchendo de ferramentas para cumprir o chamado. Treinamentos, tempo de oração, livros lidos, coisas desse livro passaram para dentro de mim. Então eu tenho mais coisa agora. Eu tenho mais ferramenta agora. Maiores responsabilidades no reino. Vem uma nova unção para cumprir aquela responsabilidade. Novas ferramentas. Isso aqui é uma bolsa que eu levo para onde eu vou. Tem alguns equipamentos de trabalho aqui. E dependendo do lugar que eu vou, da missão que eu vou, eu acrescento algumas coisas. Mas tem algumas coisas básicas aqui que eu sempre carrego. Isso aqui é um equipamento para encher pneu de carro. Tem uma bateria. Também tem uma luz aqui. Isso aqui é um material para tampar furo de pneu de carro. É borracheira, pastor? É não. É porque às vezes na estrada eu estou cumprindo alguma missão. Pode ser que eu precise de alguma dessas coisas. Aí, tem isso aqui. Pode ser para abrir uma fruta. Para matar um animal que veio para cima de mim. Tem calma, rapaz. Não é para matar ninguém, não. Aí eu tenho torniquete. Isso aqui é para parar sangramento de ferimentos arteriais, onde se perde muito sangue e não dá tempo de chegar no hospital. Então pode precisar, ou para mim, ou para alguém que esteja comigo em alguma missão. E eu tenho sempre isso por perto, torniquete. Eu tenho papel e caneta, que eu posso precisar também, tático. Eu tenho uma fita, que eu posso precisar também, isso é uma fita tática. Eu tenho corda. Aí eu posso mostrar não. Eu tenho material aqui de higiene pessoal. Esses equipamentos aqui, eles não servem só para mim. Eles servem para quem está comigo. Para que eu possa ajudá-los, possa protegê-los, possa servi-los. E eles possam me servir também, se eu precisar. E alguém pode olhar e dizer, oh, que bolsa bacana, eu quero andar com uma bolsa dessa. Aí Frank foi me ajudar quando eu cheguei. Pastor, me dê a bolsa. Aí quando ele pegou a bolsa, ele disse, não, pastor, leve. Às vezes alguém pode ver e diz, rapaz, é uma bolsa tática, eu acho bonito, eu acho legal. Eu quero andar com uma bolsa dessa. Mas não sabe o peso que é a bolsa. Às vezes tem coisa que a gente acha bonito, porque a gente não experimentou o peso. E a gente quer carregar para ficar bonito assim também, mas a gente não sabe o peso que é. Então, ei, se o peso não está sobre as tuas costas, que tal agradecer a Deus e fazer o possível para tornar mais leve para quem está carregando o peso? Tem uma história que eu ouvi hoje, inclusive, de um coronel no BOPE,
foi participar de uma operação. E isso aqui é o básico da bolsa. Geralmente eu carrego mais coisa. Foi participar de uma operação. E quando as bolsas estavam enfileiradas com a equipe que ele ia, quando ele foi pegar a bolsa a bolsa estava mais leve do que de costume. O tipo de operação que ele costumava participar, a bolsa pesava de 13 a 15 quilos. Ele pegou, tem uns 5 quilos aqui, tá errado. Ele disse, ei, por que minha bolsa tá leve? Aí o sargento estava com ele e disse, coronel, que a gente vai para a missão, o senhor está comandando. Eu tirei algumas coisas da sua bolsa, coloquei na minha. E outras coisas eu tirei e coloquei na bolsa do cabo. Ele disse, negativo, a gente está indo para a mesma missão, para o mesmo lugar. Eu quero o peso da minha bolsa completo. Ele disse, coronel, o senhor está comandando. A gente vai para lá. Quando o tiro estiver comendo no centro, que estiver sob pressão, quem vai estar comandando é o senhor. Quem vai tomar decisões é o senhor. E quanto mais leve o senhor tiver para tomar decisões que vão salvar não só a sua vida, mas também as nossas, melhor para a gente. Então, desde que a gente carregue o peso, comande. Às vezes a gente está querendo comandar o que a gente não foi chamado para comandar. Que tal só ajudar a levantar os pesos? Que tal ajudar a dividir as cargas para que fique mais leve para quem tem que tomar decisão? E quem vai tomar decisão vai errar, viu? Começando por mim. Teve um aconselhamento que a gente foi, eu tomei uma decisão errada, eu disse, ó, vou fazer assim. Não saiu da melhor forma possível. Não, pastor, por que o senhor fez isso? Eu disse, eu fiz. E não foi a melhor coisa a se fazer. Foi nada grave, né? Eu fiz, foi a melhor coisa. Foi o que eu imaginava que era para ter sido feito e deu errado. E eu estou aqui para consertar. Agora a bomba vai explodir. A bomba tá... O pavio vindo. A bomba vai explodir. Não, o cronômetrozinho. Negativo. Baixando. Aí tem um fio vermelho e um verde. Vai explodir. Tá no 10, 9, vermelho e verde. Se eu partir um, explode. Se eu partir o outro, para a bomba. Tu vai fazer o quê? Vai ficar esperando explodir? Eu tenho que partir. Vai ter vez que eu vou partir e... Opa! Parou. Vai ter vez que eu vou partir... Eita, não era esse. Explodiu. E qual a disposição para quem estava no meio da explosão a ajudar a levantar os tijolos de novo? Ou eu vou ficar apontando o dedo para dizer, aí, era para ter feito assim. Que tal a gente estar mais junto? Que tal a gente estar servindo com mais amor? Que tal a gente estar servindo com mais dedicação? Eu trouxe 2 vídeos para passar, não vou passar nenhum, já passei do horário, já estourei. Mas um dos vídeos que eu ia passar foi do jogo na Copa do Mundo do Japão. Terminou o jogo, cada japonesinho, com os olhinhos fechadinhos e com uma sacolinha no bolso. Recolhendo o lixo. Oxe, mas não foi nem eu que joguei esse lixo aqui, mas sou eu que vou recolher. Que tal a gente ter a mesma disposição? Eu estou na igreja e esse papel aqui. A diaconia não vê não esse papel aqui não? Que tal eu ir lá e pegar? Esse banheiro aqui que está tudo molhado aqui, que tal eu pegar um pano e enxugar? Rapaz, tem que receber melhor quem está visitando. Que tal eu ir lá e receber melhor? Que tal eu ir lá e cumprimentar mais? Que tal eu ir lá e trazer para mais perto de mim? Que tal eu fazer o que está ao meu alcance? Fazendo essas coisas, meu irmão. Tem um bocado de coisa aqui que eu escrevi. Dá para fazer um livro disso aí. Fazendo essas coisas, eu vou ser ainda mais, voltando para o início, abençoado por Deus, favorecido por Deus, feliz em um sentido profundo e duradouro, e alguém que desfruta da aprovação e do favor divinos. Quero desfrutar de tudo isso. É tão simples. Coração humilde e disposto a servir, disposto a amar. Amém? Que essa palavra seja implantada em nossos corações e possa frutificar. Se eu receber essa palavra, achar que é bom e não mudar nada, não valeu de nada. Eu tenho que me analisar de acordo com essa palavra. Ei, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu posso mudar? O que é que eu posso servir ao Senhor com mais dedicação, com mais amor, servindo ao próximo, servindo ao meu irmão? Se eu identificar e mudar, aí a palavra gerou fruto.
E agora a minha responsabilidade é maior. Porque agora, se eu não sabia disso, agora eu estou sabendo. E eu vou dar conta do que eu prego. E vocês vão dar conta do que vocês ouvem. E o que eu prego passa por mim também. Passa primeiro por mim. Inclusive passou bem mais coisa que nem chegou para você, que chegou para mim. Então que isso gere fruto na nossa vida. É para Ele. É por Ele. E na eternidade a gente vai ver o galardão de cada trabalho que a gente fez. Se não tivesse nada já valeria a pena. Mas ei, vai ter. Vai chegar o dia lá. Isso aqui, Senhor, lembra daquele dia? Pronto, tá aqui o teu galardão daquele dia. Isso aqui, tá aqui. Ei, vai valer a pena. E principalmente vai valer a pena a gente ver a multidão que vai estar no céu, que nós tivemos participação nisso. Que estariam no inferno, perdidas eternamente. Mas por causa do nosso trabalho, servindo ao Senhor e servindo ao próximo, essas pessoas estarão no céu eternamente junto com a gente. Tem alguém aqui que ainda não fez de Jesus Senhor da sua vida e quer fazê-lo? Rapaz, a pregação não foi muito evangelística não, mas eu entendi que servir ao Senhor é importante. E para servir a Ele, o primeiro passo é entregar minha vida a Ele. Tem alguém aqui para tomar essa decisão nessa noite? Levanta a tua mão, a gente vai orar por você. E você que está nos visitando, não tire suas conclusões por um culto só não. Venha para uns 3. Você vai ver o quanto a gente é animado. Tem alguém com algum sintoma de enfermidade no seu corpo e quer oração para sair daqui curado? Todos salvos, curados. Aleluia. Como Deus é bom. Meu irmão, eu sou muito grato a Deus por essa palavra, sabia? Isso é palavra de salvação. Como eu sou grato a Deus por poder fazer parte do que Ele está fazendo aqui na terra. Meu irmão, fazer parte de uma grande obra. Da obra de Deus na terra. Ele confiou a mim. Ele me chamou para isso. A gente recebe um chamado de alguém importante, a gente fica orgulhoso, né? Já pensou a governadora ligando para tu? Olha, tô precisando de você para algo. Sai dizendo para todo mundo. Tirar até print da chamada. Postar. A governadora ligou para mim. A governadora conta comigo. A gente é orgulhoso porque o presidente da república ligou. É normal mesmo, é para ficar... A governadora ligou. E Deus? Que disse, ei meu filho, eu estou contando contigo. E aí? É porque quando o líder liga, a gente pensa que é só o líder. Mas quando o líder liga, imagine, é Jesus ligando. Que ele disse, quem serve a você, quem recebe a você, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quando você recebe o líder, você recebe a Jesus. E você recebe a Deus. A gente mudar a nossa perspectiva, meu irmão, a gente vai servir como nunca. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, que essa palavra possa frutificar no nosso coração, Senhor. Nós queremos nos colocar diante de Ti como Teus filhos e Teus servos que somos. Nós não queremos Te servir de qualquer forma. Nós não queremos Te servir de qualquer jeito, dando o que nos sobra para o Senhor. Mas nós queremos Te entregar o nosso melhor. Nesse momento nós queremos nos arrepender das vezes que servimos de qualquer forma, das vezes que servimos reclamando, das vezes que servimos murmurando. Mas entendimento chegou e nós percebemos ainda mais que é para o Senhor. E se é para o Senhor, nós queremos fazer o nosso melhor. Não queremos Te dar o que sobra, mas queremos Te entregar a primeira parte. Obrigado. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua graça. E que nós possamos ir juntos fazer a obra que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor pode contar conosco. Nós estamos disponíveis. Em nome de Jesus. Amém.